porque haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Mateus capítulo 24, versículos 21 e 22. E hoje eu quero estar ministrando aqui, né, sobre um assunto que fala sobre o período da grande tribulação. E o que seria, né, esse período de grande tribulação? Concluído o período do princípio das dores que Jesus ele revelou, né, aos seus discípulos, quando ele fazia o sermão profético, anunciando ali, né, os eventos do tempo do fim, que nós chamamos de escatologia bíblica. Ele disse que após esse período, né, de princípio das dores, usando assim a figura da mulher grávida, né, que está para dar à luz, antes ela começa a sentir as primeiras contrações, as primeiras dores, e depois elas vão se intensificando até que o bebê nasça, né? Então Jesus disse que ele classifica esse último estágio, né, do governo humano, da humanidade, em princípio das dores, tribulação, que se divide em duas partes, né, com um período de 7 anos, e na metade desses 7 anos, né, é o período chamado de a fase mais intensa ali, né, da dor que aquela mulher sente para dar à luz, que é chamada de grande tribulação. E quando ela dá à luz, que é a fase do reino milenar de Cristo. Então, para você entender assim a linha do tempo, né? E o que significa, né, essa fase da tribulação? Bem, antes de falar da grande tribulação, é importante falar o que acontece, né, no planeta Terra quando finaliza esse período de princípio das dores, né? Vai haver, segundo as profecias bíblicas, um vácuo de poder na Terra, né? E sobre esse assunto, vácuo de poder, eu vou estar fazendo um outro vídeo. Quando acontecer esse vácuo de poder na Terra, a Bíblia diz, né, que um homem vai se levantar, né? E eu vou colocar todas as referências na descrição desse vídeo. E baseado em Daniel capítulo 9, 27, fala que esse líder mundial, ele vai ali, né, falar mensagens de paz e de segurança, levar a mensagem de paz e de segurança ali no Oriente Médio, porque esse vácuo de poder que vai acontecer na Terra tem como foco algo que vai acontecer ali no Oriente Médio, né, ali em Israel. O resultado de uma guerra, de um conflito que vai haver ali, em que vai reunir muitas nações da Terra. Só que o resultado dessa guerra vai trazer um vácuo de poder. Então esse homem ele vai se manifestar, propondo ali no Oriente Médio a paz e a segurança. E os seus argumentos vão ser incríveis. Sobre esse homem eu já fiz um vídeo falando sobre o anticristo, né? Que a figura desse homem é a figura do anticristo. E essa fase, assim, né? Quando ali Israel, né, e os países ali envolvidos, né, que tem ali por objetivo, né, conquistar Israel, nós sabemos ali os países vizinhos, que cada vez mais Israel vai perdendo as suas terras. Ali eles vão assinalar um acordo de paz com esse homem, que vai durar um período de 7 anos. Né? E esse período de 7 anos, segundo a palavra de Deus, ela tem 2 fases. Né? Os primeiros 3 anos e meio
e a segunda parte, os outros 3 anos e meio. Nesse primeiro período de 3 anos e meio, chamado ainda de tribulação, tribulação por quê? Porque a terra ela vai ser levada, né, a viver uma fase de castigos divinos, né, por causa da iniquidade, do pecado do homem, né? E essa fase de tribulação, como Jesus faz a referência da mulher grávida, é porque algo vai estar levando a humanidade ao fim de um ciclo e ao nascimento de um outro ciclo. Então você precisa entender o significado, né, dessas palavras, né? Então essa primeira fase, a fase da tribulação, é a fase que esse homem vai encantar não só os países ali envolvidos, né, como Israel e os outros ali do Oriente Médio, mas toda a terra, porque toda a terra vai ver necessidade de uma organização, de uma liderança mundial, né, para organizar o caos. E também não só a parte política, militar, né, da ciência, mas também a parte religiosa, porque o final dessa fase do princípio das dores vai causar bastante conflitos, né, sobre tudo aquilo que nós vemos que está assim, né, tranquilo, né, bem estabelecido. Todas essas coisas vão cair por terra, inclusive a religião. Então esse homem ele vai encantar, né, toda a terra, propondo ali uma religião universal. E a igreja ela ainda está na terra nesse período, né, ali finalizando e concluindo a pregação do evangelho. E ali ela também rejeitando aqueles que vão resistir à marca, né, da besta, né, da marca do anticristo, que vai ser colocada na testa e nas mãos, né, que está em Apocalipse. E nesse momento, quando a igreja conclui a pregação do evangelho, ela é tirada da terra. Nós não sabemos o momento exato, né, que vai acontecer o arrebatamento, né? O arrebatamento dos escolhidos, dos escolhidos que já morreram, vão ressuscitar e vão se encontrar com Cristo nos ares, e também daqueles que estiverem vivos. Então aqueles, né, que pertencem, né, ao povo de Cristo, que deram a sua vida, né, gastaram a sua vida por amor a Jesus e ao Evangelho, a palavra de Deus diz que essas pessoas elas são escolhidas para estarem com Cristo na reunião nos céus. E o que vai acontecer? Quando a igreja é tirada da terra, aí aquele trabalho, né, de paz e segurança do anticristo, né, vai começar a ter alguns problemas. E ele, né, na metade dessa fase, desse acordo de 7 anos, ele vai quebrar o acordo. E ali ele vai exigir adoração. Ele vai assentar no templo de Deus, ali ele vai permitir a construção do templo que tantos judeus desejam, né? E quando a igreja fosse tirada, né, aquele momento ali que causaria, né, uma certa perturbação no mundo, ali ele vai se revelar, mas não com uma figura, né, de um rostinho bonito, encantador, mas de um homem, né, maligno, que vai exigir que todos o adorem. E nesse momento, né, o povo de Israel vai entrar em conflito interno.
porque eles não aceitam se curvar diante de nenhum outro Deus, né, que não seja o Deus soberano. E ali, né, vai acontecer bastante confusões ali, né, religiosas, espirituais. E ele vai assentar, e todos aqueles, assentar, né, dentro do templo exigindo adoração. E todos aqueles, né, que aceitaram a sua marca, né, porque ninguém vai poder comprar, ninguém vai poder ir e vir se não tiver a marca. Então, ali ele vai fazer guerra contra todos aqueles que resistem. Então, o planeta Terra vai passar a viver uma fase de grande tribulação. Mas essa grande tribulação não é só por causa da perseguição que esse homem iníquo vai fazer na Terra, mas porque os juízos de Deus, eles vão cair sobre a face da Terra. O cálice da ira de Deus vai ser derramado sobre a face da Terra. E toda aquela tentativa ali, né, do anticristo de fazer o seu governo, né, aquilo que ele prometeu, paz e segurança, vai começar a cair por terra, porque a terra vai começar a passar por momentos de aflição, né, momentos assim de que aqui no capítulo de Mateus, né, 24, fala que coisas espantosas nos céus vão acontecer, né, fala sobre essa perseguição desenfreada que vai acontecer a todos aqueles que não aceitaram a marca, né, fala de pestes, fala de situações que vão acontecer na água, né, de doenças, de enfermidades, né, sinal no sol. E até nesse período, a morte, ela vai fugir dos homens. Muitos vão desejar a morte, mas não vão morrer. Né? Tamanha aflição que vai acontecer na terra. Deus, ele vai levar a humanidade iníqua, pervertida, né, maligna, a sofrer todo o cálice da sua ira. Então, esse período da grande tribulação é um período terrível, né? E ele é conhecido, né, na palavra de Deus como os últimos dias, né, literalmente, o dia da ira, o dia do juízo e o dia do Senhor, né, que é o dia do acerto de contas de Deus com a humanidade. Né? E ali Deus, ele manifestando esses juízos, impedindo, né, que aquele governo humano maligno prospere, né? Então, falando assim resumidamente, né, porque esse assunto é bastante profundo e o objetivo desse vídeo é falar sobre esses assuntos de uma maneira resumida, né, preparando para um estudo ainda mais profundo, né? Então, assim, falando resumidamente sobre essa fase da grande tribulação, né, o motivo por que a Terra vai passar por grande tribulação, né, para que a humanidade, né, viva essa fase e chegue ao final, né, para o início ali de um novo tempo. Né? Então, ali, no final dessa tribulação, né, que já é um outro assunto, Cristo, ele retorna à terra e ali ele destrói esse homem, né? Ele e o falso profeta, que é um líder religioso que vai à frente dele ali, né, apontando, falando para que todos sigam, né, o anticristo. Né? Ali ele vai falar o nome dele, vai revelar e vai ali enganar as pessoas com sinais, com maravilhas. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele vai destruir essas duas figuras, né? E eles vão inaugurar o lago de fogo que foi preparado, destinado para todos os ímpios. Então, essa fase da grande tribulação é uma fase bastante intensa.
dos castigos e dos juízos de Deus. Mas para todos aqueles, né, que receberam a Jesus, que entenderam a mensagem, o plano de salvação de Deus e que passaram a dar a vida, né, por amor a Jesus e a sua obra, o seu evangelho, haverá um escape, né? Haverá um escape para todos nós, né, que servimos a Jesus, e estaremos com Ele, encontrando com Ele nos ares, antes que esse momento aconteça. Que você possa estar meditando nessa palavra. Eu vou estar voltando em outros vídeos sobre esse assunto, falando mais detalhadamente, né? Mas assim, um resumo, né? Falando assim de uma maneira rápida, que você consiga entender, né? Qualquer coisa, volte o vídeo, para que você possa, né, buscar o conhecimento, né? Para que você não seja enganado, porque nós estamos vivendo a última fase, né? A última fase da pregação do Evangelho, e a porta da graça ela vai se fechar. Amém?